Antes de falar do problema do corte mínimo especificamente, vamos falar do que são cortes em grafos, né? O que é um corte em grafo. E o nome, ele é bem intuitivo, mas ele tem uma parte trick. Então, eu vou explicar e chamar atenção para esse cuidado que a gente tem que ter. Quando eu falo de um corte num grafo, eu estou falando essencialmente de um conjunto de vértices. E isso às vezes causa uma estranheza, porque tipo, nossa, mas um corte, quando você pensa no corte, eu normalmente associo com as arestas, né, que eu estou pensando no que eu estou cortando. Mas o que define um corte é uma partição, é uma separação dos vértices do grafo entre a galera que está de um lado e que está do outro. Tá? Eu vou pensar num grafo genérico aqui. Então, imagina que eu vou colocar aqui, olha, uma galera aqui, uns vértices, que eu nem vou me dar o trabalho de nomear, é só para ficar uma representação geral aqui. E toda essa galera eu defini que está dentro do meu conjunto S, que corresponde ao meu corte. Só que esse conjunto S não pode nem estar vazio, nem ter todos os vértices, porque senão ele não está particionando, ele não está cortando. Então vai ter que sobrar alguém aqui fora, alguém que vai estar em V menos S, tá? Vai estar no restante. Essa galera também, ela pode ou não ter conexão entre si, tá? Uma coisa não está obrigado só porque está em V menos S e eles têm que se conectam, não estou exigindo nada. Só separei os vértices, como estão as arestas, nem estou olhando por enquanto. Tá? Basta saber que podem existir arestas cujas duas pontas estão em S e podem existir arestas cujas duas pontas estão fora de S. O que também pode existir, e aí é particularmente interessante para a gente, são arestas que atravessam o corte, que estão na fronteira do corte. Tá? Então imaginem que eu tenho essas arestas aqui, ó, que eu vou destacar com uma outra cor. Essas arestas que eu desenhei em laranja são as arestas que estão na fronteira do meu corte. E eu vou dizer que elas, a fronteira do meu corte a fronteira do corte S vai ser denotada aqui por delta de S. Eu estava usando delta para um vértice, eram as arestas que saíam dele. Agora, delta de um conjunto são as arestas que tem uma ponta dentro e uma ponta fora. Tá? Eu não vou usar muito essa notação, é só que ela deixa compacto, mas podem pensar como a fronteira, como as arestas que atravessem. É mais importante para mim que vocês tenham a intuição. Estou falando de arestas que tem uma ponta necessariamente dentro e outra ponta necessariamente fora. É só isso. Tá? Duas pontas fora não me interessa, duas pontas dentro não me interessa. Só estou olhando para as que atravessam. Tudo bem? Conceito de corte. Tá? Então, sempre que pensar num corte, por definição, é um conjunto de vértices. Mas a semântica é um conjunto de vértices que particiona, que separa o grafo. Tá? Tanto que tem gente que prefere definir o corte como dois conjuntos de vértices. Tá? Só que daí necessariamente, vamos supor que são dois conjuntos, A e B. Mas necessariamente B é todo mundo que não está em A. Então é equivalente a falar que o corte é apenas o S, porque o outro cara é tudo que sobrou. Então por isso que eu prefiro usar como corte só, mas são duas definições equivalentes. Tá? O importante é pensar que, olha, é uma partição. Estou separando os vértices ali e em geral, o que é muito relevante no corte, apesar dele ser um conjunto de vértices, o que vai qualificar esse corte é quantas arestas atravessam ele. Tanto que a gente vai falar do problema do corte mínimo. Mínimo em quê? Em número de vértices? Não. Em número de arestas que atravessa a fronteira. Existe o problema do corte máximo, em número de arestas que atravessa a fronteira. Em geral, o número de arestas que atravessa é o que qualifica o corte para mim, é o que eu estou interessado. Deixa eu ver. Só fazer algumas observações, alguns quizzes que tem aqui para deixar a coisa mais palpável. A ideia básica fez sentido, gente? Eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Eu posso desenhar aqui, assim, o V menos S, é só um jeito de desenhar, só para destacar que são dois conjuntos. Né? O V menos S pode ser todo o resto, eu posso pensar assim, eu posso encapsular ele, só um detalhe visual. De novo, a gente vai focar no não orientado, mas só para a cultura geral de vocês. E se for orientado? Se for orientado, eu posso definir corte de mais de uma maneira. Tá? Então, se eu for orientado, vou fazer um bem pequenininho aqui. Tá? Imagina que esse é meu S. Eu tenho alguns arcos aqui dentro. Tá? Esse aqui é meu V menos S. E daí eu tenho arcos assim e arcos assim.
Dependendo da aplicação, eu posso dizer que todo mundo está na fronteira, porque tem uma ponta em cada lado, mas como existe uma relação entre problemas de corte e problemas de fluxo, quer dizer, eu quero saber se dá para elevar a coisa de um lado para o outro, muitas vezes, no caso orientado, eu vou olhar só para quem tem a origem em S e o destino fora. Então eu diria, se for um caso orientado, é mais comum eu dizer que só esses dois arcos estão na fronteira, porque eles saem de S e vão para fora. São só eles que estão atravessando, arco entrando, whatever. Tá? Mas depende da aplicação. Tá? E no nosso caso não tem nenhuma aplicação, porque a gente está focando no caso orientado. Então, no caso não orientado, perdão. Para o caso orientado, só estou comentando que dá para definir também, mas daí tem umas nuances, dá para definir de mais de uma forma. Beleza, deixa eu ver outras coisas que são relevantes aqui pra gente. Eu tenho 2 quizzes aqui que eu acho que vão ajudar a gente a entender melhor. Mas deixa eu só fazer uma observação sobre, eu falei de motivação e tal, né? Sobre motivações gerais, tá? Eu não vou afirmar que o problema que a gente vai estudar, que o algoritmo que a gente vai estudar é a melhor solução, porque a pesquisa científica não para, né? É a melhor solução para nenhum desses problemas. Mas só para vocês verem como essa ideia de corte, ela é presente em várias formas, tá? Então, primeiro, historicamente, o problema do corte mínimo, de encontrar o menor corte que separa um grafo, surgiu no contexto militar da Guerra Fria. Por quê? Porque no advento de uma guerra existia um interesse, e provavelmente dos dois lados, mas a história que eu conheço é olhando pelo ponto de vista do Ocidente, existia um interesse no advento de uma guerra na Europa em separar as linhas de transporte da União Soviética da Europa Oriental. É o que faz sentido se a gente pensar alto nível militarmente, né? Se estourar uma guerra, eu quero rapidamente cortar os suprimentos desses caras aqui. Então existem registros, tá, durante essa época de pesquisas sendo feitas, de algoritmos que a gente usa para outras aplicações pacíficas hoje em dia, que foram estudados a primeira vez, fluxo máximo, corte mínimo, nesse contexto, tá, de separar as malhas, principalmente ferroviárias, mas vamos pensar malhas de transporte, que saíam de Moscou e iam para a Europa Oriental. Né? Por quê? Porque se eu consigo resolver o problema do corte mínimo, basicamente o que eu estou dizendo é qual o mínimo de estradas que eu tenho que bombardear para quebrar toda a comunicação. Tá? É mínimo nesse sentido mesmo. E então começa desde isso aí, de uma questão logística. Vocês podem pensar que mesmo em contextos mais pacíficos, que eu não quero destruir nada, a mesma ideia vale, né? Tipo, para questões logísticas, quão frágil é a minha rede rodoviária, né? Onde que eu preciso fortalecer a rede rodoviária de um país para que no caso de uma enchente, um desastre, um desmoronamento, não bloqueie. Vale também esse negócio. Rede de telecomunicações. Eu quero que minha rede seja robusta, então eu identifico os cortes dela, os gargalos, para conseguir saber onde que é mais perigoso. Pô, essa antena, isso aqui caiu, lascou-se, desconecta tudo. Então, corte vem nesse sentido. Num outro contexto, quando a gente pensa em redes sociais, é interessante identificar clusters. E clusters são o quê? São conjuntos de elementos, conjuntos de vértices ali no meu grafo, que tem alta conectividade entre eles e pouca conectividade com quem está fora. De modo que eu consigo, entre aspas, remover esses caras da rede com pouco impacto, com relativo pouco impacto. Né? As conexões, a maior parte das conexões dele estão preservadas ali dentro. Isso é interessante, por exemplo, quando você quer testar produtos em redes sociais, tem muitos produtos, serviços que elas oferecem, que só fazem sentido quando os seus colegas também usam. Né? Tipo, não adianta eu fazer um espaço a mostrar e falar assim, olha, só 1% dos usuários da rede vão usar isso aqui, mundialmente, só que é o tipo de coisa que, tipo, sei lá, é um filtro novo que você usa, mas o outro só pode ver se ele também estiver no programa, né? no beta ou coisa assim. Então é interessante testar esse beta numa rede com alta localidade ali. Eu posso achar problema de corte para identificar esses clusters, separar eles e falar, opa, aqui tem uma alta conectividade, é uma ilhazinha dentro da minha rede. Pode pensar assim. Tá? Tem até uma anedota que, literalmente, tá, para testes em redes sociais, se usa uma ilha, chama Nova Zelândia. Pela localidade geográfica, o pessoal da Nova Zelândia tem muito mais conectividade entre si do que com outras pessoas, então muitos produtos eles testam primeiro lá. Né? Mas no geral a gente não precisa disso, né? A gente pode localizar redes, clusters, ilhas na rede mesmo, não precisa depender só da questão geográfica. E para dar um outro exemplo, numa outra área ainda, né? Se eu pensar em processamento de imagens, né? Eu posso pensar que os pixels são vértices
que a proximidade entre pixels define arestas, e essas arestas podem ter um peso grande ou pequeno se as cores e as características da imagem, as características dos pixels ali são parecidas ou não. Então eu posso usar problema de separação problema de corte, para separar objetos numa imagem. Tá? É claro que é um problema super complicado, porque a gente sabe que as imagens que não são cartunescas, com traços fortes, elas têm degradê, tudo. Não estou dizendo que o problema puro vai resolver, tá? Mas ele é a base dos problemas de separar objetos em imagem, identificar ali, você saber qual que é o limite de um objeto. Você pode modelar isso como um grafo com corte. Tá? Então, só para deixar claro que cortes são um problema super relevante e recorrente em muitas áreas da computação, tem muitas aplicações. Mas para a gente aqui num curso de algoritmos, a gente pensa, é um grafo e eu quero fazer um corte nele. O que esse grafo representa? Aí é domínio da aplicação. Tá? Tá bom, 2 quizzes aqui. Um quiz que eu acho bem legal, para a gente entender quão complicado é esse problema, quão difícil é esse problema. Então, vai lá, ó. Dado um vértice, dado um grafo com N vértices, qual o número de cortes que eu tenho? Qual que é o número total de cortes possível no meu espaço de soluções? E já conectem isso com o corte mínimo, né? Porque sempre que eu quero encontrar o mínimo, uma estratégia é vasculha todos e pega o menor. Qual será que é o número de cortes que eu tenho que lidar? O número total de cortes. Não ouvi nada. É o número de subconjuntos que eu posso fazer? É o número de subconjuntos que eu posso fazer. Da ordem de 2 elevado a n. Eu digo da ordem porque eu sou pedante, porque um corte não pode ser o conjunto vazio, nem o conjunto completo, porque ele não está separando nada. Mas é 2 elevado a n menos 2. Então, tirando esses 2 subconjuntos que não separam, todos os outros 2 elevado a n menos 2 subconjuntos são cortes válidos. Tá? Então, aí a gente já vê que é um problema cujo espaço de busca cresce exponencialmente. Né? Testar todos não vai funcionar para qualquer grafo de tamanho razoável. Tá? Mas legal, então agora a gente sabe o número total de cortes, depois eu vou apagar, mas só para registrar, né? Então o número de cortes é igual a 2 elevado a n, que 2 feio, 2 elevado a n menos 2. Quando a gente faz um comentário desse, nossa, que 2 feio, a gente fica comprometido no nosso senso estético, né? Porque o próximo 2 eu achei aceitável, né? Eu não sei o que isso diz sobre mim. Mas beleza, então esse é o meu número total de cortes. Uma outra questão que eu acho relevante, como eu falei, corte é um conjunto de vértices. Mas o que eu penso no corte normalmente, o que qualifica ele, são as arestas que o atravessam. Então aí vem uma questão. Qualquer conjunto de arestas corresponde à fronteira de um corte? Porque é muito comum que, eu já vi isso muitas vezes, as pessoas tentarem definir corte como um conjunto de arestas. Já que são elas que importam, né? Já que são elas que estão sendo cortadas, então o que vocês acham? Qualquer conjunto de arestas corresponde à fronteira de um corte? Todas nem nenhuma. Não entendi. Nem todas nem nenhuma define um corte. Então, se você tiver uma aresta que se liga num ponto, mas que ele tem outra aresta e você não marca ela, você não está definindo um corte. Deixa eu tentar desenhar isso. Vamos pegar aqui 3 vértices, será que basta? Vamos ver. Com 3 vértices, tem aqui algum subconjunto de arestas, para ficar mais palpável, algum subconjunto de arestas que não corresponde a um corte? Tem, né? Se eu pegar, por exemplo, só essa aqui, essa aresta não corresponde a um corte. Né? Não tem um conjunto de vértices que a fronteira desse conjunto é atravessada apenas por essa aresta. Tá? Eu sei que parece bobo, gente, mas veja a motivação do que eu falei. Eu já vi muita gente, por conta dessa intuição, o corte, o que eu estou cortando? A aresta, a pessoa pensar corte em função de arestas. Tem que tomar cuidado com isso, justamente porque nem todo conjunto de arestas é um corte. A gente não define daquele jeito por pedância, tá? Porque senão o negócio não faz sentido. Tá? Então, embora o que eu olhe no corte em geral seja que arestas atravessam a fronteira, eu posso ter inúmeros conjuntos de arestas que não correspondem à fronteira de nenhum corte, elas não separam o grafo. Tá? Nesse caso não separa porque não está desconectando, tá? Mas tem outras situações também em que não separa. Porque, por exemplo, aqui eu poderia dizer que, olha,
Isso aqui não é uma... Essa aresta não é... Essa aresta aqui, ela não é a fronteira de um corte, mas ela está contida na fronteira de um corte, né? E ela pode ser contida na fronteira de um corte, né? Mas vejam que nem essa questão de estar contida é suficiente, porque tem conjuntos de arestas que não tem nenhuma fronteira que os contém. O exemplo aqui, bem básico, é se eu pegar todas essas, né? Não vai ter nenhuma maneira de separar os vértices ali, tal que todas essas arestas estejam presentes, tá? Tudo bem? Como eu comentei, isso é só para chamar atenção para esse cuidado que, assim, olha, um corte é um conjunto de vértices. A gente vai estar sempre olhando para a fronteira. Quando eu falar de corte mínimo, que eu vou definir agora, é o corte com o menor número de arestas na fronteira, mas não confundam conjunto de arestas com corte. Corte é um conjunto de vértices e o conjunto de arestas é decorrente disso, porque acabam sendo conjuntos de arestas muito específicos. É só isso que eu estou querendo chamar atenção com esse quiz, tá? Tem conjuntos de arestas que não fazem sentido, que não são fronteira, não são, portanto, parte da fronteira de nenhum corte. Tá? Não podem constituir a fronteira. Tá legal. Dito isso, então, vamos definir formalmente aqui o que é o nosso problema do corte mínimo.